Boa noite, meus amados, paz do Senhor. Hoje vamos falar de Êxodo 14, versículo 21 em diante. O versículo 21 ele mostra que já é bem conhecida essa passagem. O versículo 21 está: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavaleiros de Faraó, o seu carro e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Vamos dar uma pausa para uma explicação. No versículo 24, Deus fala que ele estava como uma coluna de fogo e coluna de nuvem. A coluna de fogo naquela época, ela era como um clarão, como uma luz para iluminar um caminho. E seguimos mais adiante nessa palavra. Deus, desde o começo, ele estava adiante do povo de Israel. Adiante significa em frente do povo de Israel. Então, para nós entendermos melhor, Deus estava sendo a luz no caminho do povo de Israel. Pois aquela noite estava bem escura e Deus estava iluminando o caminho do povo de Israel para passar. Olha como Deus é lindo, Ele iluminando o caminho dos seus servos para não tropeçar e para seguir em frente. Porém, mediante a isso que o povo de Israel estava pelejando em frente, seguindo em frente, atravessando aquela imensidão daquele mar, Deus viu lá de longe que o povo egípcio também estava seguindo, estava entrando no mar. E automaticamente Deus já se posicionou atrás do povo de Israel para proteger. Porém, ele veio como uma nuvem. Naquela época, a nuvem era considerada como uma escuridão, como um vento forte que sopra várias coisas, dificultando a visão. Então Deus sabia que o povo do Egito estava querendo matar, pegar o povo de Israel novamente para tornar como escravo, mas Deus ele estava lutando, pelejando enquanto o povo de Israel estava ultrapassando. Então até nesses momentos Deus cuida dos seus servos. Vamos seguir mais adiante da palavra, versículo 25. E Deus tirou-lhes a roda dos seus carros e fez-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Nesse momento, Deus já explica que ele pelejou junto com o povo de Israel a manhã inteira, a noite inteira. Então a noite inteira foi de essa luta que Deus teve de proteger, guiando, iluminando o caminho de Israel, para que ele passe no meio daquele mar até chegar ao outro lado. E Deus dificultando a visão e o modo de locomoção dos egípcios, mas Deus ele teve um propósito nisso, porque ele quis que todos os cavaleiros entrassem no meio do mar. Porém, a palavra diz no capítulo 23, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então vamos falar isto, vamos mentalizar, até o meio do mar. Até o meio do mar
Deus deixou o povo egípcios entrar completamente no meio do mar, para que, quando o mar se fechasse novamente, engolisse todos eles. Mas calma, isso não era apenas isso não é para você se assustar. Nós podemos tirar uma explicação para nós e para o que você está passando nesse momento. Deus está falando que você está no meio da sua peleja, mas lá na frente você sabe o caminho que você tem que seguir, pois Deus está sendo a luz, Deus está te mostrando o caminho e você sabe disso. Deus está dificultando a sua olhada no passado, porque Ele está sendo hoje em dia como uma nuvem. Deus está entrando no seu passado nesse momento como uma nuvem para apagar o que você já fez. E não tente olhar para trás, porque se você olhar para trás, você querer recuar, você só vai ser como o povo de Israel. Se ele voltasse, eles seriam um escravo do Egito. Se você voltar hoje ao passado, você vai ser escravo do inimigo. E Deus está te mostrando o caminho verdadeiro, o caminho da luz ali na frente. Ele abriu o mar na sua frente para você passar, e você ainda pensa em olhar para trás. Deus está falando que você está no meio do caminho, então não desista. Porque daqui adiante Deus está contigo na peleja, Deus estará contigo na luta. Deus já passou com você nos piores momentos da sua batalha. Agora que você está no meio do caminho, Ele vai terminar a jornada contigo. Está chegando o momento da sua vitória. Sabe, você às vezes clama para Deus umas bênçãos boas. Você pede para Deus a prosperidade, umas bênçãos boas, salvação. Mas quando Deus faz você passar na prova, você olha o seu passado, você olha o que você passou, você começa a semelhar. Meu Deus, aquilo não vai acontecer. Senhor, o que eu pedi está demorando para acontecer, meu Deus. E começa a se questionar e começa a pensar em coisas do passado que você fazia. Não seja que nem o povo de Israel, não faça que nem eles. Não tente olhar para trás, ele seguiu Jesus. O povo de Israel, ele obedeceu o que Moisés falou para eles. Que Deus falou para Moisés: fala para o povo de Israel que marche. E eles marcharam. Em nenhum momento eles enfraqueceram. Em nenhum momento eles pensaram em olhar para trás. Deus está falando para você não olhar mais para trás e seguir em frente, porque Ele está sendo a luz do seu caminho. Ele abriu um caminho na sua frente, e aquela linha é uma linha reta, que lá na frente vai ter a luz. E se você está seguindo em frente e você não está tropeçando, você não está caindo, está seguindo sempre a cada dia mais para o caminho correto, é porque Deus está sendo o seu fogo. Deus está iluminando o seu caminho, então não desista. Siga cada dia mais em frente e não desista, porque Deus tem algo bom em sua vida. Deus só luta pelo aquele servo que Ele sabe que vale a pena, e Ele luta pelo servo que Ele ama. Então, se Ele está persistindo, fazendo você passar pela prova, é porque coisas boas tem na sua vida. Então você tem que acreditar em Deus.